luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos, vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão em casa nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos, recebam aquele nosso abraço fraterno. E vamos aos nossos recadinhos. Em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares, porque como eu sempre digo, pela lei de Murphy, ele vai tocar. Ligação direta de Bezerra de Menezes. Alô? Né? E aí a gente vai ficar curioso, principalmente no WhatsApp, né? Bzz, 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 aquele bzz, bzz, que deixa a gente curioso para dar aquela olhadinha básica para ver o que é. Então, deixar desligado. Nós superaremos 40 minutos. Acreditem, tenham fé. Tá bom? A nossa Casa de Paz e Amor começa na semana que vem o ciclo básico de Espiritismo. E o que é o ciclo básico? É um curso de 4 meses para termos uma noção rápida do que é a doutrina espírita. Ele é um curso básico e é muito legal, porque para quem não conhece nada ou conhece muito pouco, ele vai dar uma pincelada rápida. E aí você vai ter condições de entender de uma forma muito rápida o que é a filosofia, a religião e a ciência que a doutrina espírita nos passa. Gostei? Aí pode ir para frente, depois fazer aprendiz do Evangelho, curso principiante espírita. Gente, para mim é uma coisa, eu fiz o principiante espírita. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque a gente vê o mundo com outros olhos, né? E como disse Jesus, conhecereis a verdade e ela te libertará, né? Então, vamos estudar. Também na linha dos estudos, nós temos o grupo de estudo Boa Nova,
que é uma reunião do grupo de estudo, né, com o objetivo de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec de uma forma simples, item por item, e aberto a frequentadores e trabalhadores. E é um estudo contínuo. Entra na hora que chegou, começa a estudar. Tem início, começou no dia 20 de fevereiro, das 20h15 às 21h15, às terças-feiras, na sala Herculano Pires, segundo andar, toda terça-feira. É só chegar lá. Porque como é um estudo contínuo, você perdeu aquele, eles vão estudar o próximo capítulo, o próximo item, e assim vai sucessivamente. Então não tem problema nenhum, podem entrar assim que quiser. Né? E nós temos também na casa uma reunião chamada Encontro Amigo, para os enlutados, pessoas que perderam entes queridos. Tá? E essa reunião, ela é todas as quartas-feiras, das 20 às 21h15, pela plataforma Zoom. E na parte da tarde, me perdoe aqui, todas as quartas-feiras à tarde, das 2 às 2h15, presencialmente, na sala Herculano Pires. Então, na quarta-feira, tem na parte da tarde, quem quiser vir pessoalmente, ou à noite, pela plataforma Zoom. Aí a senha, ID, é só entrar em contato com a livraria que eles passam. Para quem perdeu um ente querido, é sempre muito bom, porque é uma reunião que troca experiências, se fortalece num momento muito difícil. E como ninguém é de ferro, né? Toda sexta-feira, ou quase todas as sextas-feiras, os voluntários da nossa casa fazem alguma coisinha para nós comermos no final de semana, né? E esse final de semana nós temos nhoque. Aquele nhoque ao sugo, a bolonhesa, com calabresa, um queijinho ralado. Quem quiser aqui presencialmente, quiser, depois na saída já pode pegar lá na nossa lanchonete. Ou você que está em casa, passa aqui amanhã. Nós temos amanhã de manhã, no domingo até a hora do almoço, para poder passar e retirar. Aí, enquanto durar os estoques, é só passar e retirar. Ou dar uma ligadinha na livraria para saber se ainda tem. Tá? Normalmente é uma delícia. Então, vamos lá. A gente colabora com a casa e ainda, passa bem. Tá bom? Hoje, com muita alegria, quem vai fazer a palestra para nós? Nossa querida Edina, trabalhadora aqui da casa, trabalhadora do nosso grupo aqui da sexta-feira, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial, e depois a minha querida Raquel vai fazer as vibrações gerais, vibração das águas, vibração dos passes e a prece final. Tá ok? Um grande aprendizado para todos nós. Do livro Vigiai e Orai, psicografado por Carlos Bacelli, através do irmão José. Insegurança. Não permitas que a insegurança te conduza ao pânico. Confia na força divina que, em todas as circunstâncias, te protege. Que a imaginação doentia não te leve ao medo injustificável. Trabalha produzindo o melhor, esforçando-te no domínio das próprias emoções. Para quem se sente inseguro diante da vida, a renovação das ideias é de fundamental importância. Saneia o teu mundo íntimo com a leitura de bons livros. Adquire a autoconfiança no amparo que deves às almas mais fragilizadas que a tua. O pessimismo acalentado acaba se transformando em doença. Lembra-te, conta com a proteção de Deus e Deus não te abandonará. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Bem sofrer e mal sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas
Poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. E assim, nesta paz, nesta serenidade, unimos os nossos corações e nos ligamos com a espiritualidade aqui presentes. Rogamos para que olhem pela nossa querida Edina, para que ela possa nos passar o ensinamento que preparou e que nós tenhamos ouvidos de ouvir para entender estes ensinamentos e colocá-los na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, os que estão presentes, que nos acompanham pelas mídias digitais. Que Jesus continue a nos envolver e a nos abençoar. Nós vamos hoje falar de uma grande figura do Espiritismo. Quem já ouviu falar em Irma de Castro? Muito bom, só os universitários, né? Então, os adeptos do Espiritismo, antes de começar, e quem já ouviu falar de Meimei? Aê! Os adeptos do Espiritismo, há mais tempo, já devem ter ouvido falar de Meimei. Afinal de contas, ela é uma figura importante na cena do Espiritismo no Brasil. Mas para quem está chegando agora, o nome pode ser desconhecido. Mas então, para quem conhece, vale a pena recordar, e para quem está chegando agora, vale a pena conhecer um pouco da história da nossa querida Meimei. Meimei é o pseudônimo de Irma de Castro Rocha. Ela nasceu na cidade de Mateus Lemes, em Minas Gerais, no dia 22 de outubro de 1922. Filha de Adolfo de Castro e Mariana de Castro. Irma teve mais 4 irmãos. Ruth, Alaide, Danilo e Carmen. Aos 2 anos de idade, ela mudou-se com a família para Itaúna. E aí lá ela ficou órfã do seu pai, sendo criada apenas pela mãe. Sempre foi uma criança muito inteligente, bonita, amorosa e de coração puro. Em Itaúna, ela fez o curso primário, que hoje é o curso fundamental, né? Iniciou o curso normal, na época era o curso magistério. E o sonho de Irma sempre foi o de ser professora e ensinar crianças. Só que ela trazia consigo, desde a infância, graves problemas de saúde. Era uma nefrite, inflamação nos rins, e ela tinha crises fortes, que foi obrigada a abandonar o curso no 2º ano. Olha que triste. Mas ela não se entregou e buscou aprimorar seus conhecimentos dentro daquilo que pretendia. Estudou por conta própria, sempre com boas leituras, e isso lhe deu a instrução para realizar o seu sonho, o de ser professora.
ela não conseguiu se formar por conta da doença. Porque ela ficava muito mal, ficava na cama e não tinha nem forças para falar de tantas dores que ela sentia. Mas, como eu já coloquei, ela não se entregou e continuou buscando, estudando, né? Buscando conhecimento. Ela sabia que no futuro, né, isso ia render coisas boas para ela. Né? E aí cabe uma reflexão para nós. Às vezes a gente está com uma dorzinha pequena e se entrega. Ó céus, ó dor. Né? E não procura um alento, não procura um incentivo para buscar a realização dos nossos sonhos. Claro que cada um sente a sua dor de um jeito. Isso é óbvio. Mas quando a gente vai ouvindo falar nessas pessoas que deram a volta por cima, que superaram as suas dificuldades, é um incentivo para nós também, e de pouco em pouco, buscando também a superação. Né? Nós também temos essa força em nós. Então, a nossa querida Irma era admirada e muito querida por todos que a conheciam. Não tinha como não gostar dela. Ela era muito amável, sorridente, alegre, né? Era muito gentil, educada e extremamente caridosa. Sempre disposta a auxiliar quem quer que fosse necessitado. Disposta a socorrer um coração aflito, levar uma palavra amiga e não se envaidecia por isso. Ela não se envaidecia por ter essas características. Né? Ela era muito humilde e já mostrava então a sua elevação espiritual. Para ela, fazer o bem era a coisa mais normal do mundo. Aos 20 anos, a doença deu uma trégua e ela teve a esperança de que estava curada. E aí, nessa época, ela ficou muito empolgada, né? Muito feliz, então mudou-se para Belo Horizonte com a sua irmã Alaide, em busca de oportunidades de emprego. E encontrou uma colocação como professora substituta na escola paroquial de Belo Horizonte. Estava na pauta reencarnatória dela ser professora. Então, ela conseguiu, na paróquia lá de Belo Horizonte, ser uma professora substituta. E ali, em Belo Horizonte, ela conheceu Arnaldo Rocha e se tornaram grandes amigos. Tinha uma afinidade os dois, que quem olhava falava assim, já se conhece há séculos. Né? Que essa afinidade dava a impressão para quem via os dois que ultrapassava o tempo. E aí, passado algum tempo, eles começaram a namorar. Primeiro foram amigos, depois começaram a namorar. E só depois, em 10 de junho de 1942, que eles se casaram, na igreja de São José, matriz de Belo Horizonte. E tem um fato bem pitoresco nessa história do casamento dela, que ela entrou na igreja, né, com seu véu, com seu buquê, né? E entrou na igreja, casou-se, toda bela, toda bonita. E quando ela ia saindo, ela se deparou com um mendigo sentado na porta da igreja, mal cheiroso, maltrapilho, que lhe pedia alguma coisa. E aí ela foi se abaixar e o marido falou, olha, isso não é o momento, porque todo mundo já sabia que ela dava... ela não conseguia passar por alguém pedinte, por alguém necessitado, sem dar uma palavra, sem falar alguma coisa, sem dar um abraço. E aí Arnaldo falou, olha, mas agora não é o momento, a gente acabou de casar. E ela voltou, ajoelhou-se diante daquela pessoa, disse para ele o seguinte, olha, eu acabei de me casar, não tenho nada para te dar, mas eu te dou o meu buquê. E ofereceu o buquê para aquele homem. Para o pedinte. Ele arregalou os olhos e parecia que daquele buquê saía muitas luzes. E um perfume assim que ele abraçou, chegando ao peito e deu um sorriso. Ela deu-lhe um beijo na testa e foi embora. E isso ficou marcado, o marido muitas vezes coloca isso. Né?
ela era católica, né? Bem com toda a sua família. Arnaldo era ateu. E a família do Arnaldo era espírita. Olha só. Apesar das diferenças, havia respeito entre todos eles. Ainda que Irma não fosse espírita, ela lidava muito bem com a sua mediunidade, mesmo sem saber que era médium. Ela era clarividente, vidente, e conversava com os espíritos. Interessante, né, que ela não era espírita, ela não entendia isso. Mas parecia normal para ela conversar, porque ela conversava muito com uma criança que a visitava. Todas as noites aquela criança estava lá. E ela batia longos papos com ela, com a criança, né? E quando o Arnaldo chegava, ele achava que era um distúrbio psíquico, um filho imaginário, pois ela sonhava em ser mãe, mas ela não pôde ser por conta da doença, né? Muitas vezes, quando o Arnaldo chegava e ia sentar no sofá, ela falava, sai, você vai sentar em cima do menino. E ele achava que aquilo era coisa da cabeça dela, né? O casamento dos dois durou apenas 2 anos. Por quê? Irma desencarnou no dia 1º de outubro de 1946, devido à falência renal. Ainda que o casamento tenha durado tão pouco, eles foram muito felizes. Os últimos dias de Irma foram muito sofridos, mas ela suportou com resignação e coragem até o final dos seus dias na Terra. O pseudônimo Meimei veio após a leitura do livro dos dois. Quando eles se casaram, eles adquiriram um livro, né, que se chamava Momentos em Pequim, de Lin Yutan. Na expressão chinesa, Meimei significa amor puro. Assim passaram a se tratar entre eles, em Xizilo. Ninguém sabia desse tratamento entre os dois. Na intimidade do lar só que eles se tratavam por meu Meimei, né? Que na doutrina espírita a gente entende como ser um amor perfeito. Após o desencarne de Meimei, Arnaldo muito se abalou. Ficou muito tempo abalado, dentro de casa, não saía, não fazia nada, né? Ficou muito desencantado e andava muito triste, muito acabrunhado. 50 dias após o desencarne de Meimei, certo dia, Arnaldo andando pela rua, apressado, quando trombou com um homem e fez cair o seu chapéu e a sua pasta, espalhando os papéis no chão. Ele se abaixa rapidamente para ajudar o homem a recolher o chapéu e a pasta, pedindo desculpas, né? E adivinha quem era esse homem? Nada mais, nada menos que Chico Xavier. Mas Arnaldo não conhecia, já tinha ouvido falar dele. Quem não ouviu falar de Chico em Belo Horizonte, né? E Chico olha para ele e diz, olha se não é o nosso Naldinho. E era só Meimei que chamava ele de Naldinho. É o nosso Naldinho que está sofrendo muito com saudade de Meimei. Só eles sabiam que se tratava por Meimei. E diz, vamos, me dê essa fotografia de Meimei que está no bolso da sua calça. E ele se espanta. Como ele sabe que eu tenho uma fotografia de Meimei no bolso da minha calça? E ele pensa, esses espíritas têm dessas loucuras. E aí Chico olha a foto e diz para Arnaldo, sua princesinha quer se comunicar com você. E aí começa a ameaçar uma tempestade, porque eles ficaram ali conversando, e ameaça uma tempestade. E ele se viu na obrigação de acompanhar o Chico até onde ele ia. Afinal de contas, ele o tinha atrasado. E Arnaldo acompanha o Chico e acaba entrando na reunião mediúnica, porque o Chico insistiu, né, que era na residência de um parente do Arnaldo. Meimei se manifesta, não por Chico, mas por uma senhora italiana. Arnaldo reconhecia e conhecia aquela senhora, de trajetos italianíssimos, né? De falar daquela senhora, o seu sotaque italiano. Assim que ela começa a falar, ele reconhece a doçura da voz da sua amada Meimei.
e também com seu gesto mineiro de se expressar. Aí ele ficou curioso com o fato ocorrido e desejou conhecer melhor o Espiritismo. Chico, então, convida Arnaldo para a reunião mediúnica no Luiz Gonzaga, o centro espírita que Chico administrava, para que ele pudesse entender melhor e estudar a doutrina espírita. E Arnaldo passa a frequentar reuniões no Luiz Gonzaga, todas as sextas-feiras, pois era um pouco distante de Belo Horizonte. Aí ele ganhou um exemplar do Livro dos Espíritos, que devorou, né? Ele estudou avidamente o Livro dos Espíritos e aos poucos ele foi se engajando na doutrina espírita. Arnaldo conta no livro Mandato de Amor que numa noite na reunião mediúnica sentiu um suave perfume similar ao que Meimei costumava usar. Aos poucos, o corredor onde ele estava se iluminou e foi então que ele viu Meimei. Sua roupagem era de um tecido leve e transparente. Estava linda e elegante e muito garbosa, como ela sempre era, né? Olhou-me, disse Arnaldo, e cumprimentou-me, e dirigiu-se até onde eu estava. Levantei-me para abraçá-la e sentir bater seu coração espiritual. Ela acariciou meu rosto e brincou com as minhas orelhas, como era de costume na intimidade dos dois. Em 21 de outubro de 1951, um dia antes do seu aniversário, quando encarnada, Meimei passa essa mensagem na reunião no Centro Espírita, luz e humildade para Arnaldo. Né? Porque Luiz Gonzaga era muito longe para ele frequentar, e ele começou a frequentar um em Belo Horizonte, chamado Luz e Caridade. Então, ali ele começou a estudar e começar o seu trabalho com as crianças. Olha isso, como a espiritualidade vai empurrando, vai fazendo lá o caminho para que você possa trilhar aquilo que você combinou antes de encarnar, né? Era o sonho dele de Meimei lidar com crianças. E aí ele começou a engajar no espiritismo e na evangelização infantil. Olha a mensagem dela. Dilatemos quanto nos seja possível a tarefa que hoje começamos. Você, Naldinho, não podia me oferecer presente maior. Tive a ideia que as paredes da alvenaria do Luz e Humildade se rasgaram de alto a baixo, da inesquecível manhã de domingo, em que nós dois, em companhia dos nossos queridos amigos espirituais, havíamos alcançado nosso verdadeiro lar, junto aos filhinhos que Deus nos enviou. Agora temos a casa cheia de filhos. Hoje, nessas nossas portas de serviço, descerra-se para nós. Começava o trabalho deles. A plantação do Evangelho no mundo infantil é o sublime ministério que podemos, com o amparo de Jesus, ampliar indefinidamente. Ela jamais familiarizada com o Espiritismo e ele já enganjado na evangelização infantil. Começa então o trabalho dos dois, juntos aos pequenos, ela do lado de lá, ele do lado de cá, formando a grande família espiritual. Aí surge o primeiro livro de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier, Pai Nosso, que ela oferece a Arnaldo para auxiliá-lo nas tarefas de evangelização infantil. Ela diz o seguinte: nosso livrinho, estruturado na oração dominical, é um singelo fruto do nosso esforço. Um pequeno livro que ela diz que não é grande coisa, mas que vai auxiliar Arnaldo a evangelizar as crianças. E no prefácio do livro, Emmanuel escreve o seguinte, no prefácio do livro Pai Nosso: Meimei não é somente valorosa missionária do bem e da luz em nosso círculo de ação, mas também devotada orientadora de crianças que se desvelam no mundo espiritual, pela formação da mente infantil, a claridade do Evangelho Redentor, sua desvelada atuação aos pequenos. Meimei também escreveu por outros médios e, com apoio deles, publicou obras marcantes
que vale a pena estudá-los. Meditações diárias, com parceria de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Chico Xavier. Essa obra traz uma coletânea de texto que provocam reflexões para uma vida mais feliz, entre tantos outros livros que ela publicou. E vejam a necessidade de todos nós implantar nos pequenos que estão à nossa guarda o Evangelho de Jesus. A oração, a vigilância, a educação espiritual. Porque eles estão se formando cidadãos para o futuro. Cabe a nós ler essas mensagens de Meimei, ler os seus livros para entender a necessidade de trazer as crianças para a evangelização infantil e para que nós possamos dar continuidade no nosso lar junto a esses pequenos, que é da nossa responsabilidade, né? No livro Mandato de Amor, elaborado pela Federação Espírita Mineira, sobre a coordenação de Geraldo Leme, Arnaldo Rocha dá o seguinte depoimento: Meimei foi Blandina, filho de Tassiano Varro, hoje Arnaldo, então foi filha dele em outra encarnação. Na obra de Emmanuel, Ave Cristo, quem tiver oportunidade pode ler, né? Que se passa no 3º século depois de Cristo. E ela continuou como Blandina, que vivia num reduto católico no plano espiritual, com Mariana, sua avó. No lar das bênçãos em nosso lar, junto às crianças que ainda necessitavam de um colo de mãe. Até que pudessem despertar para a espiritualidade, a pouco. Ali as mães, olha, isso é interessante, tá? É necessário que se fale. Ali as mães, no desdobramento do sono, iam visitar seus filhos no plano espiritual, sobre as bênçãos de Deus, e o amparo de Jesus e a coordenação de Meimei. Isso aqui está escrito no livro Entre a Terra e o Céu. Então veja que Deus é tão perfeito e amoroso, que Ele não desampara as mãezinhas. No desdobramento do sono, o Espírito vai ter com seus filhos, matar a saudade, abraçá-los, né? E Meimei sempre foi um espírito de luz, que ajudou quando encarnada e continua ajudando através da literatura espírita, que nos ensina sobre amor e fortalece nossa fé no plano superior. O instrutor André Luiz revela nesse capítulo compromissos de Meimei e Arnaldo junto às crianças e conta uma história muito linda. Olha, são 2 livros que vale a pena ler: Ave Cristo e Entre a Terra e o Céu. Vocês vão entender que Deus é justo e misericordioso. Ela era católica, então, lá no plano espiritual, no próprio reduto da paz, a bênção da paz, no nosso lar, tem um lugar para os católicos, até que eles compreendam que são espíritos imortais. E como espírito, nós cultuamos a reencarnação, né? Cultuamos a volta ao mundo carnal, para cumprir a nossa tarefa. E aqui nós nos despedimos desse grande personagem, Meimei, de Arnaldo, né? E agradecendo de todo o coração. Obrigada, Meimei. Obrigada, Chico Xavier, por trazer todas essas informações e trazer toda essa bênção para nós, porque vendo tudo isso, nosso ânimo cresce, nosso ânimo vai, e nós temos mais esperança, temos mais fé no futuro, de que um dia nós chegaremos lá. Gratidão a todos. Vamos agradecendo a Edina por essa história maravilhosa da nossa querida Meimei. Que possamos enviar à nossa querida Edina as melhores energias de amor para ela e todos os seus familiares. Que ela possa estar sempre conosco, trazendo estes ensinamentos. Gratidão de
Vamos fechando os nossos olhos e vamos passando a segunda parte do nosso trabalho. Fechando os olhos para melhor nos concentrarmos e vamos trazendo na nossa tela mental a imagem do nosso querido Mestre Jesus e todos os seus prepostos, e juntos em um só pensamento, um só coração, vamos sair em uma caravana fraterna e doar o nosso melhor neste momento. Vamos passando por todos os cantos e recantos do nosso planeta Terra, levando energias de amor, de paz, de cura, para cada local deste nosso planeta azul, que neste momento esteja precisando. Vamos intensificando nossas energias para aqueles países que neste momento estão em guerras, em desastres naturais. Vamos direcionando nossas energias àquelas pessoas que perderam suas casas por causa de enchentes, e que cada canto e recanto deste nosso planeta tenha uma luz intensa de amor, de união e de fraternidade. Vamos direcionando nossas energias nesse momento a todos os governantes do planeta Terra, que eles possam ter discernimento, responsabilidade para fazer o melhor pelo seu país e pela sua população. Vamos pedindo pelo nosso Brasil, que ele seja coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos direcionando agora, neste momento, nossas energias de cura a todos os hospitais, a todas aquelas pessoas que neste momento estão num leito de dor. Que elas possam ter fé, esperança, que tudo passará. Vamos também direcionando nossas energias àquelas pessoas que trabalham nesses hospitais, não importa o cargo. Vamos pedindo por aqueles que estão na limpeza, na nutrição, os médicos, enfermeiras, pessoal da administração, enfim, a todos, para que continuem firmes, fortes e valorosos neste trabalho do bem e neste trabalho ao próximo. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estejam em condição de rua, que mãos amigas possa levar a eles um prato de comida, um copo com água limpa, agasalhos e uma palavra de força, de fé, para que eles tenham ânimo e busquem a renovação de sua vida. Vamos pedindo por todos aqueles que neste momento estão nos vícios da droga, do álcool,
dos jogos, do sexo desregrado, que eles possam nesse momento dar um basta neste vício, ter força de superação, para que num futuro próximo estejam bem, estejam em paz e estejam sem essa viciação. E agora vamos pedindo pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e pedindo licença para pedir por nós, que tenhamos força, ânimo novo, fé, esperança de seguir em frente na busca do nosso processo evolutivo. E aonde nosso coração não chegou, nosso pensamento não alcançou, e esteja neste momento alguém necessitando de energias de cura, de paz, de amor, de equilíbrio, que essas energias sejam levadas a estes locais. E agora vamos ao nosso passe. O médium que se preparou para este momento irá auxiliar a espiritualidade amiga. Uma luz branca desce do alto e adentra no topo da nossa cabeça. Essa luz vai limpando todos os nossos pensamentos, aqueles pensamentos deletérios, aqueles pensamentos de desesperança, e vão trazendo pensamentos de amor, do bem, pensamento de fé, pensamentos renovadores. Essa luz passa pela nossa testa nesse momento e vai descendo até a nossa garganta. E neste órgão, nosso órgão da fala, está energizando para que cada vez mais nós possamos proferir palavras do bem, palavras de amor, palavras de incentivo ao próximo, palavras que Jesus nos ensinou. Vamos passando agora pelo nosso peito, e o nosso coração neste momento bate suavemente, e vamos tirando dele todos aqueles sentimentos de mágoa, de rancor, de raiva, e vamos colocando dentro dele muito amor, 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 para que possamos distribuir em humanidade. Agora vamos passar na altura do nosso gástrico, e lá todos os órgãos dessa região serão reequilibrados: fígado, pâncreas, baço, intestinos, estômago. Vamos descendo mais um pouco, passando pelas nossas pernas, chegando aos nossos pés, dando a volta, subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando ao nosso básico. E essa luz sobe pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, alinhando a nossa coluna. Essa luz continua subindo e se fecha na altura da nossa cabeça, nos colocando numa cúpula de proteção. E esta cúpula irá
nos deixar equilibrados, em paz, até o próximo tratamento. E se algum momento nós sairmos dessa paz, lembre do momento do passe para podermos novamente nos reequilibrarmos. E agora vamos pedindo para todos os espíritos que são encarregados da fluidificação de nossas águas, que esses nossos amigos possam entrar nas matas fechadas, nas florestas, nos rios e retirarem desta natureza todas as substâncias, os materiais necessários para o preparo de nosso medicamento. Sementes, raízes, folhas são retiradas e levados aos laboratórios da espiritualidade maior. E lá, farmacêuticos, químicos, homeopatas, médicos irão macerar todos esses elementos para o preparo do nosso medicamento, que serão depositados nos vasilhames de água. Mesmo que você não trouxe o vasilhame, vamos mentalizar os vasilhames com água dos nossos lares, nossos filtros, nossas caixas d'água, que estarão também sendo depositados esses medicamentos. E ao ingerirmos esta água, este líquido precioso, sempre precedidos de uma oração, da leitura do Evangelho, iremos nos reequilibrar fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Lembrando que se tomamos medicamentos prescritos pelos médicos da terra, que não deixemos de tomar e tomemos juntamente com essa água. E assim, agradecidos que estamos pelas palavras que a nossa querida Idina nos trouxe, agradecido que estamos por essas energias que aqui recebemos, agradecidos que estamos pelo nosso passe e pela fluidificação de nossas águas. Vamos todos juntos em pensamento dizer: Pai que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair ante a tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma ótima noite a todos, um excelente final de semana, e eu peço que os últimos saiam primeiro para não haver aglomerações. De luz, paz e amor em Jesus.